Você já percebeu que pode existir uma falha na Matrix? Pois é, parece que dois mundos convivem ao mesmo tempo, mas tem uma forma de ligar um botão para um e uma forma de ligar o botão para o outro. Vamos ver a resenha do filme Bliss, que está na Netflix, e vamos ver o que o filme revela. Na verdade, Bliss e Uma Falha na Matrix são dois filmes, né? Um é um documentário, que é Uma Falha na Matrix, que eu já vou falar dele, e o outro é Bliss, e que eu recomendo vocês assistirem antes ou depois da resenha. Aqueles que não gostam de saber o final, já que esse filme não tem muito segredo, né? E o final não vai importar muito para você a título de quebrar a graça do filme, já que o filme tem pouca graça, diga-se de passagem, mas o conteúdo leva para uma discussão filosófica, que é o que importa, e é por isso que eu escolhi falar disso, sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Nós temos dois tipos de pessoas hoje, e digamos que a massa, a grande massa, está em um tipo, que é a alucinada. Bom, isso sempre foi uma realidade dentro do mundo que nós vivemos, mas a massa alucinada é aquela que vive dos sonhos. Parece que toma uma droga e vive alucinando dentro de uma realidade fantasiosa que nada tem a ver com a verdade que está por detrás, orquestrando tudo, criando toda uma narrativa por detrás e gerando a condução das massas em direção a algo que aqueles que estão, digamos, cientes da programação dessa realidade estão criando constantemente, e os outros adormecidos, devido a estarem convenientemente embevecidos por uma mentira. Digamos que a mentira é conveniente porque as pessoas não precisam fazer nada, já que alguém está fazendo por eles. Esse é o padrão principal que deixa as pessoas no grupo das massas serem conduzidos como gado em direção à sua extinção. Eu sei, é um pouco dramático o que eu disse, mas não deixa de ser a mais pura verdade. Então, nós temos dois grupos de pessoas: as que vivem numa realidade utópica, que quer ser vista como mais bonitinha em um mundo de penumbra, que é o mundo onde nós estamos, onde luz e sombras se misturam constantemente, gerando uma meia luz, onde alguns se perdem, onde alguns se acham, e na maior parte do tempo temos sofrimento e felicidade misturados até no mesmo evento, dependendo como você olha o ângulo de visão, e aí isso tem essa frase a ver com o filme que nós vamos ver já já. Então o que mais me chama a atenção é hoje a negação da verdade. As pessoas negam e buscam soluções em coisas que as estão deixando doentes, vai deixar ainda mais doente, como é o caso da picadinha de abelha, usando esse termo que outro colega youtuber criou, e eu acho um termo bem interessante. E as pessoas vão em direção a algo que é nítido, que não há nem ciência envolvida nisso, e sim um cientismo. É uma religião hoje criada dentro do mundo do eu quero acreditar que isso é ciência. Isso é só um exemplo, né? Ou eu quero acreditar que a história da humanidade é tal coisa, e as pessoas então acreditam que os malvados são bonzinhos, porque está escrito no livro de história. E isso faz com que nós tenhamos pessoas, a maior parte da humanidade, realmente como se tivessem tomado drogas. Isso faz parte da programação mental. É exatamente a engenharia social, a programação mental na qual estão as pessoas. Então não é necessário tomar drogas, e sim receber um grande impacto de informações constantemente repetidas e validadas por um sistema que todo ele está, digamos, orquestrado e engatado entre empresas e grupos que pertencem aos mesmos.
obviamente repetem a mesma coisa. Então nós temos dois tipos de alucinação. A alucinação das drogas e a alucinação da informação causada pela informação que gera um campo de percepção que se torna verdadeiro no mundo da fé das pessoas que defendem algo que é uma mentira conveniente, porque a verdade ela é inconveniente. É triste isso, mas é por aí. Então vamos entender o que é bliss para poder adicionar esse raciocínio e ligar as coisas aqui. Em alguns trechos aqui eu utilizei duas resenhas americanas, uma de RogerEbert.com, na parte que ele faz muitas resenhas, nesse caso Bliss Movie Review, e o outro é de Looper.com, The Ending of Bliss Explained. Então ele explica o final do filme. Isso está no final da resenha, obviamente. Se você quiser tampar o ouvido dessa parte, não ouvir, então você pode, para não atrapalhar o seu filme, caso você não tenha visto. Então, nessa misturinha que eu fiz de textos, adicionei coisas e ajuda você a entender um pouquinho melhor. Ele diz assim: alguém mais está vendo isso? A teoria da simulação está presente durante essas primeiras semanas de 2021, porque esse filme foi lançado agora, né? Uma tendência cada vez mais curiosa que inclui o WandaVision, que tá, isso aí, se não me engano, na Disney+, né? E um documentário que teoriza sobre como poderíamos estar vivendo em uma simulação, que é o caso aqui, a glitch in the Matrix, que ou seja, uma falha na Matrix. É por isso que eu usei esse termozinho, que nós temos uma falha na Matrix, porque não deveríamos estar vendo dois mundos ao mesmo tempo, os alucinados e os que estão enxergando a verdade, né? Então, desde que Nick Bostrom, isso foi eu que adicionei, não é da resenha, na Universidade de Oxford publicou um artigo sobre o argumento da simulação de 2003, filósofos, físicos, tecnólogos e até comediantes têm lutado com a ideia de nossa realidade ser um simulacro, uma simulação. Já vou comentar isso. Há quem tenha tentado identificar maneiras através das quais possamos discernir se somos seres simulados ou mesmo calcular a probabilidade de sermos entidades virtuais. Agora, um novo estudo publicado em agosto de 2020 mostra que as probabilidades de estarmos a viver em uma realidade simulada ou numa realidade base, uma existência que não é simulada, são praticamente as mesmas. Muito interessante, isso aí está nesse documentário, filme A Glitch in the Matrix, uma falha na matriz, que eu fortemente recomendo para vocês, é fácil de entender, a ciência é uma pegadinha leve e coloca bem de forma interessante para você poder entender. A análise de David Kipping demonstra que, se os humanos desenvolvessem a capacidade de simular seres conscientes, por exemplo, inteligência artificial, então as probabilidades seriam indiscutivelmente favoráveis à possibilidade de também sermos habitantes virtuais dentro do computador de outras pessoas. É isso que está, né, nessa série, nesse documentário, é o termo, A Glitch in the Matrix. Ele é longuinho, mas é muito interessante e coloca bem essa discussão. Vários chegaram, físicos da modernidade, inclusive coincidentemente o nome dele é Neil deGrasse Tyson. Ele também afirma em uma entrevista que ele acredita firmemente, devido às experiências que hoje existem da inteligência artificial e o conhecimento da computação, realidade virtual, holografias, que vivemos sim em uma projeção simulada. Daí vem o termo simulacro. Toda essa discussão está num curso bem recente, chamado Futuro da Humanidade, onde eu dou um foco na discussão sobre esse tema, sobre esse ângulo, né, do que a inteligência artificial vai gerar através da simulação de nós mesmos. Tudo que está sendo feito hoje, ao carregarem os nossos dados pela internet, toda a informação que eles estão extraindo de nós mesmos, para usar contra nós mesmos, é usar a nós mesmos simulados,
frente a nós mesmos. Sei que ficou meio estranho, mas é a simulação daquilo que você faria através de compras, através de opiniões, através daquilo que pode se alterar em você mesmo, por exemplo, politicamente, ou conduzi-lo politicamente, através das informações que a internet coloca na sua frente o tempo todo, as redes sociais e por aí vai. Então, onde você vai perseguido por você mesmo, pelo simulacro de si mesmo. Isso faz com que você compre sem você querer ou precisar, que é o termo, vote em quem eles querem que você vote, porque eles vão te cercando de uma forma com as informações que foram feitas especificamente tailor-made para você, simulando a forma como você raciocinaria ou como você poderia mudar de opinião. Então, isso é a simulação. Então, cada vez mais haverá um eu virtual seu e meu. Então, até o ponto em que o avatarzinho, o bonequinho virtual, chega a conversar com você e você fica até na dúvida quem é você e quem é ele. E essa inteligência artificial em Deep Learning vai atingir um estado de consciência em níveis que a conversa poderá ser assustadora. Então, nada diz que não exista uma realidade do lado de lá, seja lá onde for, aonde você ou uma versão de você, como um desencarnado da Terra, existiria num mundo virtual, num mundo espiritual, para estar conversando com você mesmo. Pois é. Então, já que múltiplas realidades existem, vamos continuar com a história sobre a simulação para eu poder entrar já no filme. Então está na tela aí em algum canto. Vocês estão vendo um artigo da Scientific American, agora em 13, claro que tinha que ser 13 de outubro de 2020, onde fala novamente, volta ao assunto, estamos vivendo em uma simulação e as chances são de 50%, sim, 50% não, pois é. Mas agora vamos ao filme. Bliss. Em 5 de fevereiro desse ano, 2021, a Amazon Prime lançou um novo filme de ficção científica que distorce a realidade. É Bliss, do diretor Mark Carhill, estrelado por Owen Wilson e Salma Hayek. Em Bliss, Carhill, que é o diretor, que já explorou a natureza da realidade em Outra Terra, aquele Another Earth, que é a Outra Terra, ou Outra Terra, que muitos já assistiram, aquela que espelhava dos mundos, um de ponta cabeça com o outro, e o I Origins, que não sei como ficou isso em português, Eu Origem, elaborou outro filme que questiona a existência de como os indivíduos definem seu lugar no mundo ao seu redor. Wilson interpreta Greg, um funcionário divorciado de uma empresa de atendimento ao cliente chamada Technical Difficulties, ou seja, dificuldades técnicas, que luta contra a dependência de um analgésico não especificado e era um cara extremamente deprimido, sem vontade de nada, bem num perfil que está sendo conduzida à humanidade agora. Então é bom você entender um pouco do Greg sendo exatamente a humanidade indo em direção a essa coisa do eu não tenho nada para fazer nesse mundo, não há nada mais que eu possa fazer, o que eu tinha eu perdi, eu tô sempre buscando algo no mundo de uma fantasia. Greg passa seus dias de trabalho ignorando seu telefone, a menos que a sua filha Emily, que é uma atriz que eu gosto muito e pouco aparece, Nesta Cooper, ela fez aquele Travelers, né, uma série que eu gostei também bastante sobre realidades paralelas, então tem a ver colocar a Nesta Cooper aqui, ela faz a parte do realidade real, tentando trazer o pai fora da realidade para a realidade real, né? Então tem a ver com Travelers, que é a série que ela mandou bem ali, que eu gostei muito dela lá. Então, a Emily ligue enquanto desenha a casa de fantasia idílica. Então, ele ficava desenhando lá, Greg fazendo um desenho, né, da casa dele, de uma casa num local bonito, e tinha uma mulher que ele desenhava constantemente. Então, como se fosse uma memória
de uma outra realidade que ele projetava ali. Essa falta de foco de Greg, claro, levou à demissão, e os eventos todos que recorrem disso, que saem disso, acabam levando ao encontro de Isabel, que é a Salma Hayek. Isabel explica a Greg que o mundo em que vive é apenas uma simulação. A gente até cai no começo, você não sabe o que é verdade e o que não é. Então ela usa uma ênfase tão grande, dizendo para o Greg que ele estava dentro de uma simulação e que essa realidade poderia ser manipulada pelos tais cristais amarelos. E para escapar dela, teria que consumir uns cristais azuis. Então, o uso desses cristais azuis remete Greg e Isabel a uma utopia reluzente que Isabel insiste em dizer que é um mundo real. É um mundo perfeito, mais que perfeito, portanto. No entanto, Greg retorna à realidade simulada para ver sua filha, onde se encontra em um campo sem teto, um campo onde moravam sem teto, sem nada, com semanas de vidas perdidas. A realidade Bliss é constituída sobre a convicção de que qualquer uma das duas realidades pode ser verdadeira, e sua resolução enigmática não torna as coisas muito mais claras. Isso é o que está na resenha, e é realmente a questão que a gente fica muito confusa. Qual é a realidade? Eu fiquei muito confusa, aliás, o termo é esse, nós ficamos confusos. Qual é a realidade real e qual é a realidade simulada? Ou se ele está apenas sendo um surto de esquizofrenia, ou se de fato havia uma simulação entre realidades alternadas. Você fica ali sem saber boa parte do filme, uns 50 minutos assim. Em uma dessas resenhas, o autor da resenha deixa a opinião clara dele de que o filme gira em torno do uso de substâncias, abuso de substâncias, digamos, ilícitas, e que alteram a consciência da pessoa. E que isso é tudo, e então, no final, que ele escolhe entre continuar assim ou não. Mas, na minha opinião, o filme deixa algo além, que é exatamente a questão das pessoas estarem vivendo no mundo alucinados, como eu falei no começo, independentemente de estarem consumindo drogas ou não, porque, como se diz hoje, toda a ciência aplica isso, que para você acessar realidades depende do conteúdo da sua mente, o campo de informação, o banco de dados que você tem. Aí você passa a enxergar mais do mesmo, ou mais do mesmo, mais dentro da realidade, ou simplesmente enxerga aquilo que o mundo lhe dá como informação básica nessa engenharia social, que é o que acontece. Hoje você chega uma pessoa e tenta acordá-la falando as coisas que estão acontecendo, e ela fica numa tela azul. Tum, dá exatamente o fenômeno da tela azul, ela não processa, a cara fica com uma expressão de pintura parnasiana, uma pera, uma maçã numa mesa e uma luzinha vindo pela janela, e ela vira as costas e vai embora sem a menor expressão. É exatamente o processo de um robô, quando você diz a ele algo que ele não consegue processar, ou ele trava, ou ele desliga e vai embora. Coisas do gênero. Boa noite. Isso não tem registro. É triste essa realidade, mas é na qual estamos vivendo. Então, no início desse filme, o Greg está discutindo com o farmacêutico porque ele queria obter os analgésicos dele. Assim começa o filme. E aí ele não consegue mais receitas porque ele já estava consumindo em alto grau. Então, provavelmente eram opiáceos, muito provavelmente. E aí ele exagerava nos opiáceos e o farmacêutico não queria lhe entregar mais porque ele já tinha gastado muitas receitas. Então, assim que o filme apresenta Isabel, a maioria dos principais pontos da trama são influenciados por Greg e Isabel, usando ou perseguindo os tais cristais misteriosos. Aí fica assim a questão o tempo todo, o que é real e o que não é real dentro dos caprichos de Bliss, ou seja, os poderes mágicos de Isabel, que até o Greg acaba adquirindo alguns. Mas vamos falar um pouquinho dos atores, porque eles são bem especiais. Então, nós temos o
Owen Wilson, que ele é sempre muito engraçado, não precisa fazer nada para ser engraçado. E ele é conhecido por um senso de humor engraçadinho nos filmes. Todos os filmes dele, ele usa um tom de uau, aquele narizinho torto dele lá. E ele faz aquele uau, meio low profile, assim, né? Se tornou a sua frase constante e ele usa isso em Bliss também. Só que, como ele era um cara deprimido, a única coisa que faz com que ele faça, ele diga um uau, principalmente é quando ele está desenhando aquela casa no campo maravilhosa, com aquela mulher que ele não sabia quem era, com aquelas cores pastéis meio apagadas para mostrar a tristeza dele, a falta de energia dele, né? Ele faz um uau quando ele termina o desenho. Uau! Aí as coisas ficam piores para Greg, porque o chefe chama ele para demiti-lo, porque ele realmente, né, não trabalhava. E na discussão, por acidente, o chefe bate a cabeça em uma mesa e morre. Aí o Greg não acha uma outra alternativa, não se esconder o corpo, pendurando ele na janela, na janela meio fechada, mas ela estava entreaberta, atrás da cortina, que ninguém achava o homem pendurado lá pelo casaco atrás da janela, né? E aí ele foge para o bar mais próximo, vai se embebedar e lá encontra a Salma Hayek falando: você é real. Ele senta assim no bar, ela estava numa mesa. O resto não é real, você é real, ela diz, né? Aí ele fica com aquela cara de bobo dele, típica, né, sem expressão, e ela quer provar para ele que ele é real e o resto está numa simulação, fazendo um aceno com a mão. O garçom derruba a bandeja com tudo que tinha em cima, e ele ainda fica ressabiado, vê que realmente a coincidência foi enorme, mas a única maneira dele acreditar nas habilidades dela é quando então ele conta o que aconteceu, e não muito amplamente, parecia já que ela sabia, e ela faz um sinal e joga o chefe dele pela janela, como a abertura da janela, o chefe cai morto lá embaixo, parecendo então uma simulação de suicídio, né? Então, teoricamente, o chefe teria se suicidado e ele se livra do problema, ninguém vai saber o que aconteceu e ninguém vai culpá-lo com isso. A Isabel convida ele para a casa dela, e ele acredita que tinha uma casa, até que ele chega lá e vê que é um barraco improvisado debaixo assim da rodovia onde tinha outros morando, né? E ela usa o tempo para mostrar a Greg que ele também pode explodir coisas usando o dedo. Então a gente fica meio confuso nessa cena entre verdades e mentiras, mas a dúvida é por que então, já que ela pode fazer tantas mágicas, por que ela tá ali morando ali debaixo, né, do viaduto? E é claro que eles acabam se envolvendo numa realidade sedutora, num envolvimento onde ela, né, ia gerando o comando da relação. E eles vão por uma cidade fazendo traquinagens como duas crianças, usando os poderes especiais. Interessante, a cidade sempre com uma cara de abandono. Poucas pessoas aparecem, quando aparecem não são do bem, digamos assim, é tudo caído, né? Um ambiente esquisito, até que chegam em um ringue de patinação, que aí já estava mais normalzinho, e começam a aprontar, jogar as pessoas no chão com revólveres mágicos. Essa cena é interessante ao final, porque nós vemos duas realidades paralelas. Aqui parece que eles têm esses poderes de ficar aprontando, ninguém percebe, e uma outra que corre em paralelo, como eles sendo presos, alguém tendo chamado a polícia porque eles estavam fazendo coisas erradas, e a polícia vai e prende os dois. Então essas realidades correm ao mesmo tempo, alternadas, e a gente fica balançando entre uma coisa e outra, né? Sem entender plenamente tudo direito, né? Sem entender por que o que está acontecendo. Aí diz lá, mas há uma âncora emocional para o ER, que é o ERR, né? Eu não lembro mais como eles pronunciavam isso, ER, em inglês seria ERR, que é o êxtase recém-descoberto de Greg, né? Que eles ficavam então consumindo essa droga, estava envolvida com os cristais amarelos, que assim eles entendiam, e ficavam fora da realidade. Mas a âncora é a filha de Greg, Emily, que é a Nesta Cooper, né, que eu falei que ela é de Travelers, que eu gosto bastante dela,
que ficava procurando o pai junto com o irmão ia meio forçado, porque a irmã é que carregava, mas a filha mantinha um grande amor e preocupação pelo pai, e é ela que vai o tempo todo tentando resgatar o pai, até o ponto em que ela, enfim, é a âncora fundamental para que ele saia disso, porque no começo ele vê a filha, gosta muito da filha e tal, mas continua caindo nos truques da Isabel. Vai lembrar que quando Emily, a filha, encontra o pai, Greg, haviam passado 2 semanas, ele não tinha noção de tempo, 2 semanas sem que ela soubesse do pai. Então, esse é o timing entre as travessuras no sistema em que eles se envolveram. Então, Bliss trata isso como uma grande metáfora em processo, e em vez de aproximar o espectador, faz o oposto. Ou seja, o tempo todo você fica se jogando para trás, sem se apaixonar pelos, digamos, protagonistas, meio antagonistas às vezes, e sim confuso entre realidades. Então, esse filme de Micah Hill, que é o diretor e também escritor, acaba usando a falta de moradia e o vício como uma metáfora banal, transformando muitas de suas ideias sobre encontrar a felicidade em jargões. O objetivo dele é esse mesmo. Em tediosos 50 minutos, ele diz, de filme, e como mostra no trailer mais emocionante, Bliss transporta Isabel e Greg através da inalação de cristais azuis especiais para uma existência diferente, mais colorida e ensolarada. Realmente muda a paleta de cores e mudam os filtros que eles apresentam. É interessante você olhar isso e entender os filtros de cores que eles utilizaram nas paletas de cores. Então, eles acordam um espaço científico que é como o lobby de um resort e são ligados a uma caixa gigante de cérebros flutuantes, isso é meio ridículo, chamada The Brain Box. Este é o mundo real, Isabel diz a ele, e esta é a máquina que ela inventou para fazer as pessoas cínicas avaliarem como as coisas podem ser ruins. Então, teoricamente, quando as pessoas são muito felizes e não dão valor às coisas e começam até, quem sabe, ser deprimidas porque tem tudo bom de melhor, acredito que tem gente assim, se isso é possível, mas tem, você sabe de histórias, né? Elas precisam viver a dor e a tristeza e a perda para poder dar o valor às coisas. É mais ou menos, de certa forma, sobre um ângulo de visão, não totalmente assim, o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Os anos de ouro, os anos 50, né, foram anos de euforia e de felicidade, por exemplo, nos Estados Unidos, que não foi destruído, a Europa já sofria, é um pouco diferente. Mas nos Estados Unidos criou uma era de felicidade, de abundância, era dourada, de criação, de expansão, porque acabou a guerra e eles então tinham o mundo todo em mãos. Aí os Estados Unidos se tornou uma nação poderosa graças à Segunda Guerra Mundial e o grande golpe que foi dado na Segunda Guerra Mundial, que isso eu costumo contar nos cursos ligados à verdadeira história da humanidade, né? Então, aqui ela cria essa simulação de coisa ruim, triste e dolorosa, para aqueles que viviam num mundo tão perfeito pudessem ter uma visão de que, então, este é um mundo bom, olhando a coisa ruim. É mais ou menos quando uma pessoa não dá valor à vida e fica doente, e quando ela se cura depois de um longo sofrimento, ela começa a dar valor à sua vida, saúde, muda alimentação, modo de vida, né? Então o objetivo é mais ou menos a mesma coisa. Então Greg não se lembra de ter entrado nessa simulação. Então ele não se lembra da história desse lugar ou que ele é realmente casado com Isabel. Mas ele reconhece o local. É o lindo paraíso à beira do lago de seus desenhos. Ele quase não quer ir embora até começar a ver a silhueta de Emily, procurando por seu pai, como se fosse um fantasma que entrava no mundo perfeito dele, que entrava nos dois mundos que se unem, se fundem num vértice capices em um determinado momento. Então, a vontade da filha, como um espírito, levando informação para o seu pai. Você conhece histórias assim, né? Do mundo dos desencarnados, entrando no mundo dos encarnados devido à angústia para levar informação. É só uma maneira de você entender isso.
Então, Bliss é muito mais excêntrico e tedioso do que bom. E é tão confuso que até mesmo o senso de humor do filme é um ponto de interrogação. Mas vale a pena você ver. Principalmente porque os dois atores, né, são fantásticos. Mas pelo menos temos a química incrível que rola entre a Salma Hayek e o Owen Wilson, que eles são tão bons que vale a pena por eles. Então, ambos são escolhas de elenco inspiradas, como Wilson é mais discreto e sempre meio maltrapilho nos filmes, né? Nesse aí ele tá um pouquinho mais maltrapilho do que o normal, fazendo o máximo que pode para preencher uma história tão necessária, representando o pobre Greg. E Hayek é ainda mais divertida, ela é ótima, inclinando-se para a agressividade de Isabel com espontaneidade e talento no mundo mais nublado e postulando-a como um farol de brilho no mundo mais brilhante. Então, ambos estão se esforçando para esse projeto e nenhum deles é ofuscado por participações especiais e inexplicáveis, como de Bill Nighy, que é o cara da ciência, e Slavoj Zizek, que acho que é assim que fala, sei lá, que é o cara da filosofia. Esses dois são bem famosos e aparecem aqui e ali em documentários ou até em trechos de filmes e, obviamente, no YouTube. Então, Micah Hill é um dos escritores, diretores de ficção científica mais corajosos do ramo, depois desses dois filmes, Another Earth e I Origins, que eu não vou ver para vocês e colocar aí como ficou em português, se é que não mudou, né? Então, ele não lida com reviravoltas, mas espera expandir a perspectiva e a conexão, conceitos que são apenas levemente realizados aqui em seu filme mais elaborado. Algumas ideias visuais funcionam bem em Bliss, e isso é legal, você assistir e observar isso, porque a gente acaba perdendo quando vê pela primeira vez, como quando objetos de mundos opostos começam a se sobrepor com cortes brilhantes, ou as pessoas holográficas estão ficando agora com carne e sangue em um mundo mais brilhante. Então, a sobreposição dos mundos, a gente perde um pouco esse lance assistindo só uma vez. Então, o mundo do sem teto também recebe um belo toque com o filtro de luz que DP Marcus Förderer inventou para o filme, que transforma a luz branca em faixas coloridas. Mas em vez de focar nesse mundo ou usar mais desses conceitos, Bliss principalmente nos dá a feiura banal da existência principal de Greg, né? E é bem isso que ele coloca, ele representa bem esse aspecto. Apesar de tudo que Micah Hill escreveu e da intenção que trouxe como diretor, Bliss simplesmente não reúne tudo ou alcança sua desejada grandiosidade de alto conceito. Não, é um filme que dá um recado filosófico se você estiver pronto para acolhê-lo, que é o que eu acabei de falar. Então, o Carril deixa para você decidir qual das realidades é real, mais real ou menos real. Então, vamos explicar agora um pouquinho do final de Bliss. Então, se você quer tampar o ouvido agora, tampe, ou então ouça, porque aí você, quando assistir o filme, você vai prestar mais atenção, vai coletar mais informação, que devido à banalidade da apresentação, é capaz que você fique com sono e perca alguns lances, e ao saber, você vai prestar atenção, né? Então, desde o início de Bliss, deixa claro que o seu exame de realidade gira em torno do uso de substâncias que alteram a consciência. Eu discuto isso aqui, o filme deixa isso claro, mas eu acho que a mensagem dele é exatamente a que eu dei para você logo no começo dessa resenha. Assim que o filme apresenta Isabel, a maioria dos principais pontos da trama são influenciados por Greg e Isabel, usando ou perseguindo esses cristais misteriosos. Nos momentos finais do filme, onde Greg se internou em um centro de reabilitação, apenas destaco a relação entre as drogas e a realidade. E aqui é o ponto principal porque ele fez isso, né? Enquanto Greg está sob a influência dos cristais e seguindo a orientação de Isabel para continuar a consumi-los, ela ficava incentivando ele a ficar ali com ela, portanto ele precisava consumir os cristais. Ele se permite deixar de se preocupar com os desafios de sua vida anterior. Então ele desliza para o mundo idílico e está disposto a se afastar ainda mais das coisas que antes importavam para ele, como seu relacionamento com a filha.
No entanto, seu relacionamento com a filha é o que traz Greg de volta dessa utopia. Então, a âncora, como eu falei, fora do campo do sem-teto e para o centro de reabilitação para fazer a escolha mais desafiadora e buscar uma ajuda, nesse caso, né, final, para que ele pudesse sair disso. E, portanto, se conecta de volta com a filha, se salvando do processo. O interessante no filme é que esse mundo real, que parece mais real depois que você começa a entender o filme, que é o mundo mais triste de Greg, né, o mundo inicial onde você o conhece, é repetidamente chamado de simulação. Isso significa que, então, esse mundo de provação, esse mundo onde esse sofrimento, essa dificuldade de expressar-se como ser e vencer nele, ser feliz nele, é um mundo de simulação. É algo para a gente pensar um pouquinho nisso. O mundo utópico que parece perfeito demais para ser real possui tecnologia capaz de simular o mundo que Greg conhece. Interessante isso aqui, porque quando as pessoas desencarnam, estou usando um termo que eu não uso, mas é para você, eu digo desencaderna, né? A desencadernação. Então, a desencarnação que ocorre faz com que a pessoa, e que volta, né? Essas que têm a experiência de quase morte, relatam um mundo tão mais feliz fora dessa realidade. Não estou falando para você se suicidar, ok? Minha mensagem é sempre o contrário. O que eu quero dizer é que ele utilizou ganchos de vários lados. Inclusive, essa história do mundo perfeito estar fora dessa realidade. E que essa realidade do sofrimento é a realidade simulada. Mas, por outro lado, é aqui que você tem que vencer. E Greg entende isso ao então se internar e decidir fazer o melhor possível dentro de um mundo que, mesmo que seja de sofrimento e dificuldade, e não tão legal igual o outro, há como torná-lo ainda melhor através de uma decisão. Essa é a grande mensagem do filme, que os resenhistas não pegam, né? Que as pessoas que fazem resenhas, eles ficam presos sempre num clichê e perdem a real intenção provável do próprio diretor. Então tem uma parte engraçada no filme que tem a ver com isso que eu estou falando, é quando o Greg pergunta para Isabel por que uma sociedade utópica perfeita criaria uma tecnologia para simular uma realidade pior. A explicação oferecida é que o mundo real é perfeito demais e as pessoas precisam experimentar uma realidade simulada de desconforto para desfrutá-lo. Eu já comentei isso, mas isso aqui é a resenha do filme. Isabel explica que as pessoas devem experimentar o bem para apreciar o mal. Aí Greg interrompe dizendo: acho que você quis dizer o contrário? Isabel responde: exatamente. Então, experimentar o idílico mundo de fantasia de Bliss é o empurrão que Greg precisa para perceber como as coisas se tornaram ruins em sua vida e procura ajuda. Ou seja, é possível melhorar. É possível quando você para de reclamar ou para simplesmente de ver o que está ruim e se entregar ao que está ruim, achar algo de melhor. Por exemplo, a maravilhosa filha que ele tinha. E ele estava deixando a menina sofrer daquela forma, sem apreciar tudo que poderia tirar, e o filho magoado com ele, né? Então havia muito que resgatar e melhorar em sua vida. Ele tinha 2 filhos lindos, a menina maravilhosa, e ele não apreciava isso só olhando porque está ruim. As pessoas costumam olhar o que está ruim e não conseguem trazer o que está bom para a vida delas, porque há sempre como fazer isso, mesmo que exista muita coisa ruim. Nas falas finais do filme, Greg entrega flores a Emily e pede desculpas pelo atraso. E Emily responde: você não está atrasado, pai. Você está aqui. Essa frase é bárbara. Então, Bliss está longe de ser a primeira vez que Mark Carril apresentou o universo definido por uma realidade alternada. Já falei dos filmes, né? E essa teoria de simulação é algo que realmente encanta o próprio Carril.
E ele elaborou a conexão entre a teoria da simulação e Bliss explicando, Carril explicando, que é o diretor. Eu amo onde a ciência e a espiritualidade se encontram. A teoria de simulação, ou da simulação, é uma maneira para os nerds falarem sobre teologia. E é isso que eu queria explorar. O objetivo de Bliss, Carril continuou, era explorar dois mundos diferentes e ver se os personagens poderiam alcançá-los e se conectar com o ente querido que você perdeu, no caso a menina viva, né? O diretor também mencionou precisamente que o final do filme deve impressionar o espectador. Carril diz: todo o propósito é que os momentos finais do filme ressoem quando você sentir que é uma escolha estar aqui. Ele não está dizendo este mundo é real. Ele está dizendo eu estou escolhendo estar aqui. Aí eu adiciono, então faça o melhor possível deste mundo, mesmo que nesse momento ele pareça ser algo parecidinho com o começo daquela cidade bem caidaça, triste, uma paleta de cores, né, indefinidas, mas você pode melhorar tudo isso. Basta uma decisão, um ponto de vista, um foco e determinação e vamos fazer da forma como o mundo está, um mundo melhor, ok? Esse é o meu recado para você. Um abração para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.